Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Tambaú Debate Especial. E o programa Tambaú Debate deste sábado vai receber o pró-reitor de pós-graduação e coordenador do Laboratório Integrado de Estudos da Voz da Universidade Federal da Paraíba, professor Leonardo Lopes. Hoje nós vamos falar sobre o sistema IARA, que é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui na Universidade Federal da Paraíba para combater as deepfakes na campanha eleitoral. Essa ferramenta já está funcionando no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Então o professor Leonardo Lopes está aqui e eu digo bom dia, professor. Bom dia, Josival. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham esse programa de tanto impacto aqui no nosso estado e a todos os telespectadores aí da TV Tambaú. Então, para mim é um prazer aqui falar sobre voz, sobre pesquisa, sobre deepfake, como a universidade pode colaborar para a melhora da segurança na sociedade. Para as pessoas se situarem, essa pesquisa na universidade se dá em que campo? Eu soube que começou na saúde, mas agora se expandiu. Como é que departamento? Como é que funciona esse departamento? Os problemas que nós lidamos na atualidade são problemas que são muito complexos, né? Então, às vezes, um profissional de uma área específica, ele não dá conta de resolver o problema. Então, hoje, a tendência é você ter equipes que são multidisciplinares. Então, esse projeto, ele envolve dois grandes laboratórios da UFPB, o Laboratório Integrado de Estudos da Voz e o Laboratório de Engenharia da Computação e Robótica, né, que é do Centro de Informática. Então, um laboratório que é eminentemente da saúde e outro que é eminentemente das áreas tecnológicas, mas tem profissionais das áreas de engenharia elétrica, por exemplo, da fonoaudiologia, da linguística e das ciências da computação. A voz, tem que começar com a voz, até a gente vai chegar lá no IARA. A voz é importante nas pesquisas para a saúde, por quê? Aonde é que a voz pode levar? Josival, excelente essa pergunta, porque a voz humana é uma das funções humanas mais complexas. Então, às vezes a gente pensa que andar, fazer alguns atos são muito complexos, mas a voz é extremamente complexa. Ela mobiliza várias áreas do nosso cérebro e várias partes do nosso corpo emprestadas de outros sistemas. Por exemplo, a gente precisa do pulmão para falar, e o pulmão não necessariamente é feito para a voz, é feito para a nossa sobrevivência. A gente usa a nossa garganta, que predominantemente é feita para passar o alimento. Então a gente usa mexe com o diafragma, que é o músculo aqui lá e mais embaixo. Isso, então mexe com várias estruturas do corpo e com várias áreas do cérebro. Então, por exemplo, se você está um pouco nervoso, qualquer pessoa vai perceber na sua voz, olha, tem uma coisa diferente. Ou às vezes você liga para uma pessoa e a pessoa diz assim, o que está acontecendo? Sua voz está diferente, está triste. Porque qualquer coisa que altera o nosso estado mental ou biológico, ele tende a afetar a nossa voz. Às vezes, num nível imperceptível, que a gente precisa de algumas tecnologias para evidenciar isso aí. Então, a voz, ela carrega algo que a gente chama de assinatura, ou seja, Josival tem características da voz dele que são só da voz dele. É igual a identidade, uma marca digital que é só sua. Mas ela é susceptível a qualquer mudança no nosso estado mental, no nosso estado biológico. Então, por exemplo, tem estudo usando voz para ver se a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico, por exemplo, se aquela pessoa tem uma esquizofrenia ou tem algum outro tipo de alteração como ansiedade, depressão, apenas com o uso da voz, porque a voz é muito sensível a qualquer mudança. Durante a pandemia que tinha estudos para tentar identificar a Covid-19 pela voz no celular. Esse foi um projeto muito grande, que foi um projeto de... parece até contraditório, mas foi Israel e Estados Unidos juntos nessa pesquisa, uma empresa que tinha sede nesses dois países, e essa pesquisa coletou centenas de milhares de vozes de pessoas que estavam com Covid ou nunca tinham tido Covid, e eu mesmo fui um desses voluntários. Você entrava lá no computador e você dizia se tinha sintoma ou não, como é que você estava, e você tinha que gravar a sua voz no seu computador, no seu smartphone. E eles usaram essa base de dados para ver se a voz era capaz de diferenciar quem tinha ou não o Covid-19. Obviamente, naquela época, o diagnóstico não era tão preciso também da Covid, né? Tinha um atraso nisso aí. Essa pesquisa não foi tão bem sucedida. No entanto, ela foi uma pesquisa que abriu o olhar do mundo para compreender que a voz era, no nosso sistema biológico, o sinal mais barato, mais acessível na atualidade para a gente monitorar qualquer condição de saúde. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, lá no laboratório, que pesquisas estão sendo desenvolvidas? Eu vou começar pela área de saúde mesmo, a partir da história da voz.
A partir da voz, nós temos um projeto que já dura quase 10 anos para identificar emoções e transtornos psiquiátricos a partir da voz. Essa pesquisa é capitaneada por uma professora do nosso laboratório, a professora Ana Alice Almeida, que tem vários psiquiatras, inclusive, como alunos nossos de mestrado e doutorado. E o que a gente faz? A gente coleta dados e vozes de pessoas com um diagnóstico fechado, por exemplo, de depressão, de ansiedade ou de outros transtornos psiquiátricos, e a gente tem pessoas que passam também por uma avaliação psiquiátrica, mas que não têm esse diagnóstico. E a partir disso, nós temos utilizado inteligência artificial para que a inteligência artificial encontre quais são os padrões de voz que são típicos de pessoas que têm determinados transtornos, como, por exemplo, a depressão, e que diferencia essas pessoas de outros transtornos e também de quem não tem depressão. O objetivo é depois que o diagnóstico seja feito através da voz, é isso? Não é substituir o médico ou o diagnóstico médico, mas é ser uma ferramenta de suporte. Todos esses diagnósticos, por exemplo, psiquiátricos, eu não sou psiquiatra, mas os diagnósticos eles são muito comportamentais, a partir dos sintomas, da autorreferência, de algumas características. Então, a voz e ferramentas como essa, elas ajudam a dar suporte a essa decisão do clínico, do médico. Então, a partir da voz, se o sistema é confiável, isso ajuda o médico a confirmar o seu diagnóstico e até mesmo monitorar esse paciente. Então, essas tecnologias elas são feitas para isso, não para substituir o humano, mas para dar um suporte a essa tomada de decisão e até mesmo para que no futuro as pessoas possam usar isso aí para saber a hora certa de procurar uma ajuda especializada. E por que a voz, enfim, acaba revelando a identidade de uma pessoa? Por que a voz chega a isso? Nós temos uma série de características na nossa voz e essas características elas mobilizam várias áreas do nosso cérebro quando a gente precisa fazer uma fonação ou se comunicar ou falar. A partir do momento que eu tenho um transtorno, esses padrões de uso da voz e da fala, eles modificam. Eles podem modificar num nível mais superficial e que todo mundo pode perceber, por exemplo, quando uma pessoa está um pouco triste ou ela está fora do padrão habitual. E outros padrões são em camadas muito profundas, assim, ou um mega especialista treinado auditivamente para perceber isso, ou uma inteligência artificial que vai perceber que ali há um padrão muito escondido, mas que há um padrão que é típico daquela condição específica de saúde. Mas por que a voz? Primeiro, ela é um sinal muito acessível. Gravar a voz a gente grava hoje no smartphone, no computador, em qualquer lugar a gente consegue gravar a nossa voz para ser analisada, por exemplo. Segundo, porque a voz ela é sensível a qualquer mudança em estado mental ou biológico. Basta você estar cansado, a sua voz já modifica. Muda o seu estado de humor, a sua voz modifica. E assim é com vários transtornos, sejam transtornos neurológicos, por exemplo, a doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, esclerose múltipla, uma série de doenças neurológicas, ou algumas áreas que a gente nem imagina que a voz possa predizer. Por exemplo, tem um estudo da UFPB com a USP, não foi do nosso laboratório, mas é um estudo da UFPB, que foi capitaneado aí pelo professor Marcelo, que é da cardiologia, da medicina da UFPB, que eles gravaram a voz para que a voz ela fizesse uma predição se a pessoa ia ter uma falha cardíaca. Então imagina o que é você usar um relógio que grava a sua voz, por exemplo, e hoje isso é super acessível, as pessoas usam esse tipo de relógio. Eu autorizo que ele grave a minha voz e se eu tiver com algum problema no coração, ele vai me avisar. Ele monitorou a partir de quê? Da minha voz. Então, são aplicações que às vezes a gente nem pensa que são possíveis para monitorar, por exemplo, pacientes cardíacos. E essa é uma pesquisa que já é feita na UFPB e que já foi publicada, inclusive. A gente está falando aqui, o senhor tratou da história da voz em duas áreas da saúde, a psiquiatria, a cardiologia. Enquanto o senhor respondia, eu fiquei pensando aqui, o uso da voz para segurança pública, para identificar possíveis, vamos dizer aqui, terroristas, matadores, assassinos em série e tal. É possível plenamente isso já hoje? São dois tipos de atividades diferentes. Uma primeira atividade em termos de segurança pública é inicialmente você saber se aquela voz é real
ou ela é uma voz sintética. Eu posso, por exemplo, imagina, você é uma figura pública e é um comunicador. Imagina que vaza um áudio, porque a sua voz está disponível aí. As pessoas podem baixar a sua voz de vários canais de comunicação e várias horas aí. E criam uma mensagem com a sua voz dizendo que o candidato Y falou determinada coisa ou desistiu da campanha. Então, imagina o que é isso vazar no WhatsApp, as pessoas dizendo, olha, foi o Josival que está dizendo aqui, ele disse a voz dele. E assim, hoje essa tecnologia, assim, você não consegue ver a diferença auditivamente, perceber a diferença. Então imagina qual é o impacto disso. Então a primeira coisa dessas tecnologias para segurança é assim, identificar esse áudio é de fato do Josival, é gerado por um humano ou é sintetizado por uma máquina. Esse é um primeiro nível. O outro, e tem vários casos famosos aí na literatura e na mídia, vários sistemas hoje são habilitados a partir da nossa voz. São usados médicos e artistas estão sendo usados, muitos, a imagem com uma voz sintética para vender produtos, a internet. Exatamente, o nível de perfeição, quanto mais pública a pessoa, mais perfeita vai ser essa deepfake. Por quê? Porque eu tenho muito material para gerar um áudio, ensinar a inteligência artificial a reproduzir aquele vídeo, aquele áudio muito parecido com o real. Então, esse é o primeiro desafio em termos de segurança. O outro são esses sistemas que são habilitados a partir da nossa voz. Então, tem empresas, tem um caso super clássico aí de uma empresa, de uma multinacional, que vazou, o áudio era o CEO, né, o chefe lá da empresa dizendo, olha, aporta tantos milhões para tal coisa. E o funcionário foi lá e fez a transferência. Isso era um golpe. E foi a partir de quê? Da voz dele. Então hoje já se cogita até mesmo você ter uma identificação de voz para esses grandes sistemas, como se fosse uma assinatura mesmo, um sinal que tem ali que mostra que aquela voz é daquele indivíduo. Então tem vários níveis e camadas de segurança, mas a principal hoje são as deepfakes de áudio, porque clonar uma voz ficou muito fácil. E essa é a pesquisa neste momento da universidade para essa campanha eleitoral, é isso? Essa é a pesquisa, esse é o grande projeto nosso para as eleições 2024. Só que nós vamos falar depois, agora detalhar esse projeto aqui depois do nosso intervalo.